Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, dólar fez um gap de baixa, faz um candle de reversão, mostrando que poderia ser injuriado na mínima e na máxima, fazendo topos por ambos os lados, e foi o que ele faz na abertura. E ele define já com esse gap, aqui ó, ele define uma amplitude de 34 para venda, 34 pontos, tá? Com ângulo de inclinação para compra, de 26 mais ou menos, 26 para 27 pontos, tá? Então, matematicamente, esses foram os dois pontos que ele criou. E depois ele refaz, tá? Ao longo do mercado, ele refaz isso, tá? Quando o dólar faz esse tipo de movimentação, com o primeiro candle de reversão, a gente tem que ter muito cuidado, porque sempre escutamos que o dólar é direcional, mas existem momentos para que isso aconteça, né? Então ele tem que fechar uma frequência, e vocês têm que sempre levar em consideração a região que o dólar está, como a gente sempre leva no nosso método. Por exemplo, está abaixo do fechamento do dia anterior, abaixo de 50% do dia anterior, abaixo da média de 200 do ajuste. E o próprio candle de reversão, primeiro candle de amostra, que ele é de reversão, então isso leva a crer que quando fizer um topo, fizer um fundo, ele vai ter um topo novamente acima dos 50%, tá? E aí, depois que ele desce, levando todo mundo a vender, né? Principalmente aqui, ó, quando ele descola da VWAP novamente, o pessoal vende esperando, né, o rompimento de fundos, e aí ele volta para iniciar a sua amplitude, né? Para executar essa amplitude e fazer um topo acima, pelo menos do primeiro candle do dia, validando o candle de reversão. Se ele fosse um candle vendedor e não tivesse sofrido injúria na mínima e na máxima, como ele sofreu, né? Aí poderia ter, a partir daqui, ter desencadeado para baixo já a frequência. Mas primeiro ele limpou para depois executar a sua amplitude vendedora, que era de 34 pontos, tá? Então, validou a compradora, a vendedora. E quando ele executa a compradora, a média de 200 acabou sendo uma média de apoio, né? Aí a vendedora vem. Ele repete, tá? A frequência menor, fecha o V e novamente a gente inicia de novo os 20 e poucos pontos da compradora. Subir um pouquinho aqui. Puxar um pouquinho mais pra cá. Deu quase 27. Deu um pouquinho menor, mostrando uma variação da compra. E também quando existe essa alteração de uma das barras da amplitude, né, em pontos, 3, 4 pontos, essa variação pode significar que acabou a execução daquele padrão. E depois ele entra novamente a barra vendedora, tá? Essa aqui. Ou seja, mercado feito praticamente por robôs, né? Cria seu padrão, replica uma menor, repete o padrão, repete a menor e finaliza o padrão. Aí executou todos os contratos compradores e eles acabaram antes, mostrando que acabou o padrão comprador. E aí a gente finaliza com o último vendedor, ó. Só que esse último vendedor, ele encerrou o dia. Ou seja, ele levou da 1 hora, a tarde toda para ser executado, né? Olha só.
para pegar 34 pontos numa venda. Se for, né, vender esse topo, esperar ele fechar o padrão, ó. Ele fechou às 6 horas da tarde. Esse quadradinho que tá mostrando aqui, esse retângulozinho, ele não é o fechamento, tá? Ele só mostra que foi o que passou, né? Que passou um pouquinho do padrão, né? Passou esses pontinhos ali. Só para mostrar para vocês que passou. Bom, ok, então é assim que o mercado executou seus padrões no dólar. Se formos considerar uma linha reta, né? Ele desceu, se considerarmos, né? Aí nós teríamos então 30 e poucos pontos reto, né? Até o fechamento. Não, 56,70. Até deu uma pontuação. Se eu peguei certo. Só subir um pouquinho aqui. 55 pontos reto, né? Esses 55 pontos retos, se formos ver o ponto de retração dessa escala, né? Pela lei de Fibonacci, nós estaremos aqui, ó. Correção é 61,8, tá? Então, caso o dólar suba amanhã, porque no final do dia já tivemos posições, os players já botando posições para compra, tá? Só para vocês ficarem alerta aí. No final do dia, TV Matrix e o FR já apontaram posições compradoras. Então, existe uma possibilidade, deixa eu até tirar daqui essa possibilidade dele efetuar essa correção, tá? Depois, nós temos a correção nos 80, teste de máxima. Então, é um outro ponto que a gente pode marcar. Para teste de máxima nos 80. Aqui mais ou menos, tá? Então, a gente marca aqui 80%. Se ele for fazer teste de máxima. Tá? Isso se não, já não abrir em gap, tá? Aí tem que ver se ele fazer teste de máxima pegando a distância do dia. Se ele abrir um gapão, né? Mas olha só, teste máximo, teste mínimo, enfim. Então, aqui ele tem 61. Claro que desses 61 a gente tem os 50. A gente tem os 50. Ó. Esse aqui é o 50%, que é uma região que a gente tem que estar sempre olhando para ela, por isso que no TP Marcações a gente cuida, né, de ter ela ali. O 38. Também a gente marca, porque se a compra for fraca, ele não passa do 38, não chega nem aos 50. Tá? Então, 38 deu essa correção, 50, 618, 80 teste de massa. Então, isso a gente marca para vocês terem uma ideia. Quem gosta de marcar o 20 quando for fazer teste mínimas, mas não vai fazer nesse parâmetro. Aí a gente muda o parâmetro do dia, só para ter a referência. Feito. E também porque os 20, ele bate com o topo do caixote de fechamento. Que a gente busca aqui essa região máxima, mínima antes do fechamento. A mínima já é o fechamento, tá? Ó, a mínima já é o fechamento. Tá? Então, só para ter essas marcações aqui. Então, dólar é isso. Agora, falando em projeção, nós falamos em correção dessa venda, caso ele não siga na continuidade. Ficou com 2 alvos pendentes, tá? Esses 2 alvos de 1618 ficaram pendentes ainda.
Então, o que ele pode fazer? Ele vem, faz um fundo, sobe, ou já abre em gap, ou se ele abrir aqui embaixo, subir reto. Então, vamos ver o que ele vai fazer, dependendo da região que ele abrir. Pode abrir aqui em cima também e descer, se ele for querer descer. Porque é que o dólar, se ele quer subir, ele vai fazer um fundo primeiro, tá? Ó, ele quer descer. Então, ele vem, faz um fundo, faz um topo, o pessoal acha que ele vai subir, ele desce de novo, tá? Então, o dólar, ele vai muito pro lado, primeiro ele vai pro lado que ele não quer, né? Primeiro ele vai pro lado que ele não quer, faz um topo. Aí, se ele for pro lado que ele quer, aí ele vai executar o primeiro candle do dia, vai confirmar ele, validar ele, testar ele, se for o caso, e aí depois ele toma a direção para venda. Então, ele vai pro lado contrário do que ele quer. Então, por isso que aqui, se ele for subir, ele vai primeiro descer, fazer um fundo, testar o primeiro candle, rompe, e aí sobe. Caso ele não abra em gap, tá? De alta. Então, projeção agora, tá? Então, falamos de alvos que ele não pegou. Alvos, aqui foi a captura de liquidez, né? Esse a mais que ele fez já foi uma captura de liquidez. Para os mercados se posicionando em compra para o dia de hoje no dólar. No final do dia, as posições dos big play foram compradoras. E aqui nós temos os pontos de retração, né? Correção dessa queda. E projeções. Agora a gente faz dois tipos de projeção. A primeira projeção que a gente faz é para se o dólar quiser subir, tá? Se o dólar quiser subir, eu vou calcular essa. Eu pego o pivô do dia, não, um dos dois pivôs, e calculo uma projeção micro, e depois eu pego a macro, que vai ser de mínima a máxima. Aqui. Então, aqui eu tenho os alvos, tá? Então, vamos lá. Primeiro alvo, a gente chama de 161, que tá nessa linha aqui, tá? 161. Do médio, né? Agora, nós vamos calcular o 161 do macro. Lá em cima, tá vendo? Tá nessa região aqui, ó. Nem dá pra ver. Depois eu puxo, tá? Ó, 161 do macro. Tá? Essas duas regiões. Lembrando que aqui a gente tem uma região de interesse, por isso que chega de linhas. Aqui a gente tem um retângulo que puxa o preço. Nessa região aqui. Inclusive, essa região já é uma região brigada, né? Não, brigada no sentido de ser uma região de informações. Por que são informações? Porque teve fechamento, teve abertura, teve várias vezes o mercado ele escolhe essa região aqui, tá? É uma região de bastante informação. Temos alvo aqui? Temos, a gente tem envelope mensal, a gente já teve uma projeção de 100% antes nessas regiões, que como tá perto do envelope, eu vou mexer. Eu vou jogar para cá e vou marcar isso aqui como 161. Vou usar essa referência aqui. 161.8. Essa é da macro. E vou copiar e vou colar aqui embaixo como 161 da micro. Feito aqui. Macro e micro. Lembrando que esse 161 fica acima de um fechamento de gap, tá? Olha, tá vendo o gap? Então, assim, quando a gente tem alvos, um dos pontos que a gente sempre busca é congruência com outra informação, tá?
Então, ficou acima do ajuste. Se ele ganhou o ajuste, ele pode fechar o gap e pagar 161. Se ele for para o mensal na semana, até sexta, ele vai ter essa região aqui de testes, né? E se ele ganhar, ele vai para esse 161 e vai pegar outras regiões aqui para cima, tá? E nós já temos uma dívida aqui em cima, que é 161 antigo, que não foi pago. Então, tá. Então, o dólar tem essas regiões, tá? Teste de máximas no 5542, a correção em si, que é próxima ao VWAP, no 5532, que está acima do fechamento do preço, e temos esses dois alvos para cima. E se ele seguir na queda? Será que existe essa possibilidade dele seguir na queda? Então, a gente faz os dois, o primeiro sempre o pivô central, né? Mas eu vou fazer aqui ele na projeção seca, tá? E depois eu vou fazer ele na macro, que é da máxima para a mínima, e joga ele no segundo menor. Mesma coisa, tá? Onde fica o 161. Temos uma região de 618 aqui, mas não é o que a gente quer. Vamos ser Ctrl V. Então, a gente tem aqui, ó, 161 aqui. E 161, se ele for descer mais ainda pra cá, tá? Então, a gente tem mais esses alvos aqui. Vou jogar esse aqui um pouquinho pra cá. Esse aqui é um alvo mais antigo, mas não deixa de ser alvo ainda, né? Porque ele tende a fazer pivôs nessas regiões, tá? Então tá, acho que o dólar ficou bem legal. Agora a gente limpa, né, os Fibos. E ficaram então todas essas marcações. Seria legal vocês tirarem print da tela, né? Com as marcações que eu tô passando e vocês executarem elas daí, tá? Então, esses são os alvos para venda, alvos de correção e alvos para nossa macro, tá? Lembrando que na abertura ele pode ir na VWAP e no ajuste que estão acima do preço, tá? A correção eu acredito que ele vai fazer. O que ele for fazer depois, aí vamos ver nos próximos dias. Cuidem das estruturas, né? CM, RNW, reteste de estruturas e calculem as amplitudes. Lembrando que a gente está num canal, tá? Então, usem os canais, tanto do micro quanto do macro, para ajudar vocês na tomada de decisão. Até mais!